Oi, tudo bom? Então, vamos para mais um vodcast, que agora eu aprendi que o nome não é videocast, é vodcast. E o vodcast de hoje vai ser sobre o filme Nebraska. Essa música que a gente está ouvindo faz parte da trilha do filme. O filme é do Alexander Payne, que é o mesmo diretor de Os Descendentes, um filme com George Clooney, um filme que se passa no Havaí. Eu acho esse filme infinitamente melhor que Os Descendentes. Eu achei um filme chatinho. E esse não, esse tem mais alguns elementos que me prenderam a atenção. Pra gente falar um pouco da trilha, a trilha é do Mark Orton, que é do Tin Hat Trio, que é um trio da Califórnia. É um cara relativamente novo, acho que talvez esse seja o primeiro grande filme dele, primeira grande trilha. Como o filme é um road movie, uma espécie de filme que se passa enquanto você está viajando, eu esperava alguma coisa diferente da trilha, mas é em relação à expectativa mesmo. Eu acho que à medida que o filme vai passando, eu fui percebendo que ele casa, a trilha casa muito bem com o filme, com a melancolia do filme. Ele é todo instrumental, então a maior parte das músicas é com violino, rabeca, guitarra, violão. Então sempre vai ter o mesmo tom. As músicas vão variando um pouco, mas o tom é muito parecido. A nota que eu dou pro filme vai de 7,5 também, uma nota boa. Filme interessante, que pra mim foi me prendendo no terço final, digamos, eu vou explicar um pouco mais. O filme é em preto e branco. A fotografia é toda em preto e branco. Eu andei lendo o que é que o diretor tinha em mente quando decidiu fazer o filme assim, mesmo contra a distribuidora. E ele queria criar um filme que fosse icônico, um arquétipo, que desse destaque às paisagens. Tem muita paisagem no filme, mas de uma forma melancólica. Eu acho um pouco pretensioso, porque para mim seria muito mais interessante tentar traduzir esse sentimento de melancolia de uma forma menos óbvia. Quando você coloca o filme já de cara de preto e branco, sem ter muito, para mim, sem ter muita razão, é uma coisa um pouco pretensiosa. O que eu sentia que o que eles queriam, o objetivo que eles queriam alcançar de deixar a parte das paisagens muito mais impactante, para mim falhou. Quando eu penso nas fotografias, por exemplo, de Ansel Adams, fotografia de paisagem em preto e branco, a fotografia dele tem muito mais vida do que o filme todo. Então, para mim, essa parte é um aspecto que falhou um pouco, me incomodou. O filme é sobre um senhor, personagem que é feito pelo Bruce Dern, muito bem feito pelo Bruce Dern, que é um homem simples, um cara talvez já quase senil, que recebe pelo correio uma daquelas promoções de revista que você vai ganhar 1 milhão se seus números forem os vencedores. E ele acredita com aquilo que ele ganhou US$ 1 milhão. Então e esse prêmio está em outro estado. E ele quer ir lá buscar o prêmio porque ele ganhou US$ 1 milhão. É um cara que é de uma família que vive relativamente num estado que não acontece muita coisa, numa cidade que não acontece muita coisa, numa vida talvez muito excitante, mas também o cara não está passando necessidade. Mas a ideia de US$ 1 milhão parece muito interessante. Ele quer, de qualquer maneira, chegar até lá. A família sabe que esse prêmio não existe, tenta convencer o cara do contrário, mas ele é muito teimoso. Então, para não ir sozinho, um dos filhos decide acompanhar ele. Vamos lá olhar o que é que tem para você parar de encher o saco da gente. O filme, se a gente tiver que falar da temática, para mim é uma jornada de descoberta. São aqueles momentos familiares que você passa do lado de um pai que talvez não tenha sido um dos melhores pais. Eles dão essa dica, soltam essa dica, mas também não é um tema que eles aprofundem muito, como se também não importasse. Você vai defender o seu pai, você está ali para dar apoio ao seu pai nesse momento, mesmo que ele não tenha sido o melhor dos pais, por motivos que você também não sabe. O papel do Bruce Dern eu achei interessante porque tinha sido oferecido para o Gene Hackman e parece que Gene Hackman se aposentou. Eu fiquei mais chocada com isso quando eu li, porque eu não sabia que ele tinha se aposentado, quer dizer que acabou, a gente não vai ver mais filme novo do Gene Hackman. Mas talvez tenha sido melhor sim, porque o Bruce Dern, que foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme, está muito bem. Ele é um homem simples, ranzinza, a atuação é excelente, trata um pouco dessa questão do papel da demência, vê a pessoa desaparecer aos poucos na sua frente. Ele tem momentos que a expressão está quase branca, não diz nada, e outros momentos que você só basta olhar para ele
e você percebe o que passa na cabeça daquele homem. O filho que acompanha ele na maior parte da viagem é o Will Forte. Para mim não funcionou muito bem, foi outra coisa que me incomodou. Eu achei as expressões do filho um pouco exageradas demais. É aquele cara meio de uma vida ordinária, insatisfeito, um emprego simples, a mulher largou ele. Mas talvez também tenha sido isso o que o papel exige. Eu fiquei um pouco em dúvida. Então vou dar o benefício da dúvida, como a gente diz, e talvez tenha sido exatamente isso que se pediu. Então não foi um papel que me cativou, eu deixo passar. A mãe também foi indicada, a June Squibb. É aquela pessoa que diz naquela situação as coisas que a gente queria dizer, mas nem sempre. Ela não tem papo na língua, ela fala o que ela quer falar. E ela é a parte cômica do filme. É aquela mulher fofoqueira, apesar de uma aparência frágil. Ela é idosa, mas fofoqueira, a mulher fala o que quiser e garante algumas cenas muito engraçadas. Principalmente uma cena dela no cemitério, que eu ri muito. Eu acho que ali talvez seja a melhor cena dela no filme. Alguns outros elementos da história, talvez o filme também seja um pouco sobre a impressão que os outros possuem da gente versus a realidade. Fala também dessa volta ao passado, reexplorar suas origens, nostalgia. Trata também da ganância, óbvio que quando tem toda essa questão, US$ 1 milhão no meio, o elemento da ganância entra ali em algum momento. Quase por uma alucinação coletiva de uma das cidades pelas quais ele passa no caminho de ir atrás desse dinheiro. E teve uma cena que me incomodou muito. É uma cena do filho do Will Forte com a mãe, que ele diz: "Ah, mãe, você sabe que essa história da gente fazer essa viagem com meu pai não é sobre a viagem, nem é sobre o dinheiro. Isso é uma jornada de autodescobrimento." Eu digo: "Tá, beleza aí, campeão. Não precisa falar não o significado do filme. Acho que deixa a gente descobrir sobre o que é que o filme é." Então eu senti um pouco que eles estavam forçando para ficar muito óbvio qual o objetivo do filme. Mas a meia hora final do filme me conquistou. Eu acho que é o momento em que as pessoas começam a se conectar um pouco mais, é quando ele fica muito mais honesto, sentimentos muito mais simples, é o que a gente chama de heartwarming, aquece o coração um pouco. E aí eu passei a entender um pouco mais o filho. Não é um cara que você chega a admirar, mas é um cara que você aprende a respeitar um pouco mais. Quando todas as atitudes dele, das coisas que a gente faz por um pai, ou pela mãe, no caso nesse filme, por um pai, só para satisfazer a vontade dele. Tipo, qual o peso que as pessoas que a gente ama um dia podem ter, e a gente não sabe disso. Para fechar o videocast, o vodcast, só para quem é fã de Breaking Bad, o outro filho, que aparece não tanto no filme, é o Bob Odenkirk, que faz o advogado Saul, Better Call Saul, Saul Goodman. Então é só uma curiosidade. Então é isso, Nebraska, 7,5. Quem tiver interessado, vai assistir.